Olá pessoal, como estão? Hoje eu quero trazer para vocês um tema que é atemporal, um assunto, uma situação que sempre aconteceu, mas que ainda nos dias de hoje é um tabu, porque envolve a vida financeira. Esse assunto, ele vai ficar ainda mais forte, infelizmente, após essa crise que estamos vivendo, que é a crise dessa pandemia do coronavírus, e estou falando do superendividamento. Então, o que é o superendividamento? É uma situação em que o indivíduo ele não consegue fazer frente às suas responsabilidades, os seus compromissos financeiros. Seja por uma questão de desorganização que não podia ter sido prevista, ou por uma desorganização mesmo da pessoa. Isso acontece seja porque nós, infelizmente, não temos uma educação financeira, de uma forma geral, não é ensinado às crianças, aos jovens e nem aos adultos sobre educação financeira. Graças a Deus a gente tem internet e podemos buscar informações de uma forma autônoma também. Mas, de uma forma geral, a regra é que as pessoas não tenham esse tipo de educação financeira. E também a questão da sociedade de consumo, como se consome, e o endividamento pode acontecer por esse sentido, ou ele pode acontecer, e é o que provavelmente vai acontecer agora, muito forte, é a questão de alguma novidade, algum imprevisto na vida pessoal daquela pessoa. Então ela vinha com a organização, mas muitas vezes sem uma reserva de emergência e por uma situação de doença, de uma crise, então uma crise estrutural e uma crise agora, né, que não é exatamente estrutural, mas assim, por um contexto, uma situação muito específica, mas que atinge a todos, que é o coronavírus e atinge a economia, ou como, por exemplo, uma situação de um acidente, uma perda de um emprego, ou uma separação. Então, isso pode acarretar numa dificuldade econômica para aquele indivíduo que ela não poderia ter sido prevista, não foi uma falta de organização, mas foi mesmo uma surpresa na vida dela. E isso vai gerar toda uma dificuldade financeira e o superendividamento, tá bom? Eu tô falando desse assunto, é um assunto que eu escrevi sobre na época da minha faculdade, a minha monografia foi sobre esse assunto, superendividamento, e com uma proposta, na verdade, de solução do superendividamento através da mediação, né? Eu propus a mediação como uma ferramenta para exatamente enfrentar o superendividamento através da negociação e mediação com os credores desse indivíduo que está superendividado. Para quem não sabe, eu sou mediadora também, trabalho com mediação desde 2013, então é desde mesmo a época da faculdade. Então foi um assunto que me tocou bastante porque a gente vê isso acontecendo, existem pesquisas sobre isso, e no Brasil não existe uma legislação que preveja e combata o superendividamento. Apesar de no Brasil termos um código do consumidor bastante protetor e bastante completo, ainda há algumas lacunas nesse sentido. Por outro lado, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês também, apesar daqui de Portugal não termos uma legislação consumerista tão forte como a do Brasil, nós temos aqui a figura de um acordo com credores, certo? Um plano de recuperação para empresas, como também existe no Brasil, que seria a recuperação judicial, mas também para pessoas individuais. Então, pessoas físicas, elas podem sim apresentar um pedido de recuperação perante o judiciário e realizar algo parecido com a recuperação judicial que nós conhecemos do Brasil. Então, é mesmo um plano de acordo com os credores para que possa se prever uma forma de combate, um plano de pagamento dessas dívidas e que a pessoa consiga sair dessa situação de endividamento. Então, temos essa previsão aqui, que é muito bacana, e eu vou falar agora para vocês um pouquinho mais de como é que funciona isso aqui em Portugal. Para empresas, aqui em Portugal, se chama o processo especial de recuperação, certo? Isso são para empresas. E para as pessoas individuais ou mesmo para associações sem fins lucrativos, é o processo especial de acordo para pagamento. Então, como é que ele funciona?
o credor, ele vai, através de um advogado, né? O advogado vai apresentar para o judiciário uma lista dos créditos todos que esse devedor tem, quem são esses credores, o valor, tudo isso. E esses credores, eles vão ser chamados para uma negociação. E essa negociação é feita. Então, vejam que é mesmo a ideia do diálogo para tentar resolver a situação da melhor forma. E o que é que tem de positivo nesse processo? É um processo em que ficam suspensos todas as execuções existentes e suspensas também a possibilidade de haver novas execuções contra esse devedor. Esse devedor, ele também fica com a proteção com relação aos serviços essenciais, então comunicação, água, telefonia, comunicação, energia, gás, esse tipo de prestação de serviço essencial, ele fica garantido, não pode ser interrompido. Então, são proteções que são conferidas desde que você esteja num processo desse e que são bacanas, porque permitem que a pessoa ela possa, de fato, negociar aqueles créditos com mais tranquilidade, negociar o prazo de pagamento, parcela, tudo isso. Havendo acordo, essa negociação toda é homologada pelo juiz e aí o pagamento é feito de acordo com o acordo. Então, ele não vai ter execução, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante. Figura que ainda não existe no Brasil. Existe projeto de lei nesse sentido, mas que não foi... Pronto, ainda não foi pauta de votação e de aprovação. Então, a gente ainda não tem essa figura no Brasil, mas aqui em Portugal temos. Então, se eventualmente ocorrer uma situação dessa, de superendividamento pós-crise, pode-se utilizar esse tipo de medida e que resolve, ajuda bastante a pessoa que está numa situação de superendividamento, tá bom? Eu tenho, inclusive, essa minha monografia, ela foi publicada num livro de artigos. O tema do livro é consumerista, mas pronto, foi sobre superendividamento. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, ele ficou no Brasil, infelizmente, não pude trazer, mas foi muito bacana essa oportunidade de poder publicar esse artigo, falar sobre esse assunto. E mais feliz ainda de poder dizer para vocês que aqui em Portugal existe sim essa possibilidade e que nós podemos lançar mão dessa medida para proteger a situação do indivíduo que está em superendividamento. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar por aqui nos comentários ou então por e-mail. E se tiverem alguém para indicar esse vídeo, façam isso, pode ajudar alguém e às vezes a gente não sabe. Então, se puderem, divulguem, eu agradeço. E a comunidade, de uma forma geral, também agradece. Beijos!